com a minha dupla, com o senhor Ney Kloster, mas com a nossa convidada de honra dessa noite, que é a Esther Vizelli. Agora eu te vejo! Que bom, Esther, que alegria, de verdade, tenho aqui, você tem aqui uma fã. Nossa, eu sou sua fã, que isso? Uma fã, assim, muito especial. Tenho aqui também o prazer de conversar com você junto com meu pai. Eu falei, pai, acompanha a Esther aqui, vamos viver essa questão de ordem aqui, pai, porque vale a pena, pai, vamos fazer isso aqui demais, dá uma honra com vocês aqui. Nossa, de verdade, Uma honra enorme. Já tô dentro, que eu tenho certeza que eu vou aprender muito com você também. Puxa vida, que alegria. Muito obrigada, Sueli, por estar aqui também. Imagina, o pai tava assim nervoso, já tá chegando. Eu já ouvia falar da Esther aí quando eu fui morar em São Paulo, antes de tudo acontecer assim, né? Então, já como amiga da Ana Clara. Mas depois que eu vi todo esse seu percurso, assim, como sair não sei, de toda a bolha profissional, toda a intensidade profissional, maternidade. E depois também, quando eu te vi nesse curso com a Sâmia, tão incrível, assim, esse momento, né? E já voltar para ajudar tantas mães a viverem essa transição, né? De assumir a maternidade com todo esse carinho, esse respeito, esse profissionalismo que você fez, assim, já é uma coisa que inspira muita gente, né? Então, a gente está aqui já um pouco para se nutrir também de toda essa tua sabedoria prática, assim, né? De quem está aí no dia a dia e ver essa beleza, ver esse ordinário e ver esse extraordinário no ordinário, assim, esses cuidados, esse detalhe. Mas queria, Esther, se você pode se apresentar para a gente e também a gente já começar aqui as perguntas. Eu tenho aqui o meu pai, né, o senhor Ney Kloster, pai de 9 filhos também, que sempre tem muita sabedoria de como envolver a família, de como valorizar o que é importante, né, de como trazer essa essência do amor nas coisas tão corriqueiras em meio a muito trabalho, a muita falta de tempo, né, porque a gente tem aí como gerenciar o tempo, né, como parte do nosso processo de maturidade, né. Mas deixa eu deixar você falar um pouquinho e depois a gente já tem aqui umas perguntas para a nossa live tão esperada de hoje. Incrível, Cissa. Muito obrigada por tanto carinho. Bom, eu tenho 32 anos, sou advogada de formação, trabalhei por 10 anos no escritório de advocacia e fiz mestrado, tudo, estava numa carreira bem jurídica ali, bem clássica. Tive minhas 2 primeiras filhas nesse meio tempo. E eu, atualmente, depois que vi a terceira filha, a Pilar, que elas têm 4, 2 e 4 meses. E atualmente estou vivendo uma transição, assim, na parte da carreira. E justamente para me voltar muito a essa realidade dos estudos sobre a mulher, sobre os nossos papéis, né, de hoje. E principalmente já colocando algumas coisas assim para rodar, como o Astra, que é a nossa iniciativa voltada para pais, que é de educação dos filhos, né? Que a gente se coloca muito como facilitadores mesmo, né? De tentar estudar o assunto e pegar os pontos que a gente acha mais valiosos para compartilhar com as pessoas, né? E aí, bom, por conta dessa vida que eu tive até o ano passado, de muita intensidade, de compartilhar um trabalho muito exigente com a rotina de mãe e de estudos do mestrado, eu fui vivendo e aprendendo um dia após o outro a organizar um pouco essas demandas e por conta disso surgiu primeiro o curso com a Sâmia, da administração do lar, e depois o curso Questão de Ordem que eu fiz, que era um pouco mais abrangente, né, que envolvia a ordem, primeiro a ordem das prioridades pessoais, a ordem do tempo, nos relacionamentos, e depois também a ordem em casa, para que a casa pudesse funcionar de uma forma bem o mais eficiente possível para a gente conseguir fazer as coisas com carinho e amor e, ao mesmo tempo, ter bastante tempo para cuidar das pessoas e do trabalho de fora. Então, acho que hoje eu estou vivendo bem intensa a parte da maternidade, né, por conta de uma bebezinha tão pequena, e cada vez eu descubro muitas maravilhas nesse mundo, né, assim, muito as coisas que são únicas e repetíveis, assim, que a gente pode aprender nessa fase. Eu acho muito bonito esse movimento também que é todo o processo do Astra, assim, né? De reunir gente para estudar sobre educação, né? E não deixar as coisas fluírem, assim, um pouco no automático ou
só administrando rotinas básicas de sobrevivência, assim, né? Essa preocupação de estudar educação para fazer essa profissão de ser mãe, não só uma profissão, né? Mas um pano de fundo tão importante, né? O pai sempre fala disso, né? O engenheiro também que queria de estudar para formar os filhos, pai, foi algo que também, para você, assim, é algo muito, muito significativo, assim, não é, pai? Conta um pouquinho dessa tua inquietação de ler sobre isso, de estudar sobre isso, e como também o Astra, assim, creio que ajuda muito a que mais pessoas vivam esse movimento, né? É muito importante, porque quando a gente está na faculdade, parece que a coisa mais importante é a tua profissão. E ao longo da vida você vai vendo que você não é só uma profissão, a gente tem algumas missões. E a missão de educar um filho, ela é tão valiosa, tão grande, e às vezes as pessoas colocam isso no segundo plano e colocam a carreira em primeiro lugar. A carreira é importante, não dá para você dizer, mas ela tem a função de ajudar a gente a manter a família. E quando a gente inverte isso, dá rolo. Fui professor, 37 anos na área de engenharia elétrica. Normalmente, poucas mulheres. E uma vez eu encontrei uma. E esse tema de educação sempre chamava atenção, porque eu já tinha 5, 6 filhos e todo mundo perguntava se era verdade. Isso era só uma lenda. E uma das meninas, uma vez, falou assim, eu estou fazendo a faculdade, era uma excelente aluna, mas eu quero casar, eu quero ser mãe, né? E as outras meninas começaram, como? O que você vai fazer na vida agora? Você está fazendo uma faculdade de engenharia elétrica e vai querer ser mãe? E aí eu falei, pessoal, isso é a coisa mais bonita do mundo. Ela está escolhendo a melhor coisa. E é impressionante como as pessoas perderam um pouco essa noção e parece que a profissão é algo que está para você dar para sua família o melhor, mas ela não pode inverter, né? Ela é o meio de eu conseguir o subsídio. Eu comprei o curso teu aí, tá muito legal, parabéns. Como você conseguiu colocar as coisas de uma forma simples ali. Eu fazia consultoria, planejamento estratégico nas empresas e eu sempre trouxe do mundo corporativo para minha casa. Como envolver as pessoas, como trabalhar, como é que é um círculo de qualidade, como é que você faz tudo isso. Eu fui aos poucos adaptando e fazendo aqui em casa no laboratório. E você pegou também a mesma coisa. Agora você pegou a parte tudo que fala às vezes no curso de ordem e tal, e colocamos das coisas do lar, que é a coisa mais espetacular, e é onde tudo tem que funcionar. Obrigada. Esther, agora já pensando nesse primeiro tema que a gente elencou aqui para nossa conversa, que é essa beleza do cuidado da casa, essa beleza do trabalho, para mim também foi uma descoberta, assim, né? Eu pensava, já sei, todo mundo já nasceu numa casa, já administra uma casa, já cuida de uma casa, mas tem alguns momentos em que a gente tem umas pequenas conversões, assim, né? Recentemente eu também trabalhava em escolas e tudo, e agora tô aqui na República Dominicana trabalhando também, mas principalmente administrando uma casa muito grande e ter essa visão de que a revolução do cuidado é algo que a gente precisa ser protagonista, assim, e que o mundo precisa entender o valor do lar, né? Isso sai de dentro para fora, isso emana, se a gente entende que essa vai ser a nossa grande conquista, assim, né? Saber que as famílias podem cuidar melhor umas das outras, né? Não só teoricamente, mas também concretamente, e gostar de fazer isso, esse prazer em viver, né, esse cuidado da casa, né? Eu queria perguntar isso, como que a gente pode descortinar para o mundo, assim, esse verdadeiro valor do cuidado da casa, e não se acostumar com isso, né? Voltar a nutrir essa fonte, né? De que aqui a gente está aprendendo a tornar tangível o intangível, aprender a viver essa comunicação do amor e essa vivência do serviço pelas pessoas que a gente mais ama, e não fazendo isso só como uma mera obrigação rotineira. Nossa, eu gostei muito do que seu pai comentou sobre fazer da sua casa quase que um laboratório, assim, do que ele experimentava fora. E eu acho que a nossa casa, o lar, é como se fosse um pano de fundo, é o nosso palco, da construção da família. E quanto mais a gente puder criar esse ambiente, esse palco cheio de beleza, né, cheio de bem e intencionalidade, mais a gente vai contribuir para a construção da família que a gente quer construir. E como vocês disseram no começo, não tem nada mais grandioso do que contribuir para formar uma personalidade, formar um ser humano, né? No final das contas, o mundo é marcado, né? A história é marcada
por grandes personagens, né? Grandes pessoas. E você contribuir para construir, assim, uma pessoa, né? Colocar o máximo que você puder para que aquelas pessoinhas lá que dependem de você, né? Seu marido, seus filhos, né? E seu marido junto com você sempre, né? Nessa cumplicidade, nessa fidelidade. Mas você vai estar cumprindo uma missão, assim, realmente de glória, né? Uma missão que vale a pena. Porque dentro desse ambiente, o amor é incondicional, que quer dizer que é só dentro da nossa família que a gente vai ser amado, independente do resultado que a gente produz, da meta, se a gente bateu ou não a meta, se a gente está ou não no padrão de beleza, se a gente está correspondendo às expectativas do mundo. Então, esse ambiente, esse pano de fundo da casa, ele contribui para a experiência do amor incondicional. E esse amor incondicional é o que vai fazer com que a gente entenda a nossa dignidade. E cada filho nosso, né, o marido vai entender que ele é importante, né? Cada vez que a gente cuida desse pano de fundo, que é a nossa casa, com essa intenção, aí a gente vai estar dizendo para cada pessoa, você é importante, você é muito importante para mim. E porque você é importante, né, você vai querer fazer grandes coisas nesse mundo. Aí você vai entender que você nasceu não por acaso, mas para corresponder a algo que só você pode fazer. E você pode escolher. E aí muita gente fala, mas você faz isso, e se o filho depois for embora, esquecer tudo, né? Mas a gente tem uma missão, né, como mãe, uma vocação, que se a gente não corresponder a ela, nós vamos ficar muito mais frustradas do que se a gente não corresponde. Assim, se a gente escolher, não, eu não vou fazer nada, deixa que ele é livre, ele faz, ele se vira a vida dele, aquilo vai doer, porque é um não, né? É um não servirei. Eu não vou fazer aquilo que Deus está me pedindo, que é, a partir do momento que a gente se torna mãe, a gente é responsável por educar outro ser humano. Então, a gente tem um chamado, né? A gente tem um pedido, ó, eu confiei a você, esse ser. E se você diz não, você pode se arrepender para sempre, né? Assim, é muito triste isso, é um peso. Agora, se você diz sim, e, sei lá, né, os filhos usam a liberdade conforme eles querem, mas você pelo menos cumpriu a sua missão, né? Você fez aquilo que era devido no seu tempo. Então, independente da liberdade dos filhos ou não, corresponder a esse chamado dentro desse pano de fundo que é a casa, é algo muito... É nossa coroa de louros, né? Digamos assim. E que todo esse sentido vai nos ajudando a fazer as coisas por um porquê, né? E um porquê. Quando você vai fazendo as coisas porque aquilo vai contribuir para formar uma família, um ambiente alegre, né? Um ambiente alegre, leve, cheio de beleza, né? Tudo isso vai ordenado, né? Tudo. A gente vai criando critérios na família e tudo. Lindo isso que você falou. Eu vejo que quando vem os filhos, chega um momento, sério, que às vezes dá um desespero, né? Como é que a gente vai dar conta de tudo isso? Hoje eu gostaria de começar a educar os filhos com o conhecimento que eu tenho hoje. E muitas vezes as coisas aconteceram meio assim, sem querer. Mas uma família, quando você se dedica e você põe a prioridade na família, mesmo que você erre em algumas coisas, ele dá certo. Mesmo que você às vezes extrapole em alguma coisa, dá certo. Eu tinha muita dificuldade de corrigir com carinho os filhos, de corrigir corretamente. E às vezes extrapolava. Quando a sexta filha estava chegando, Bia, que hoje está grávida, vai ganhar um neném agora, aqui uns meses, 3 meses, eu fali, eu quebrei. Então tinha, às vezes, uma carga emocional, você trabalhando, dando aula à noite, cuidando da casa, ajudando, e você diz assim, às vezes no corrigir você extrapolava. Mas eu vejo os filhos que às vezes sofrendo, diferente de outro filho, o último filho, o 9º filho, que eu fui mais técnico ao corrigir, todos eles se igualam, porque na realidade parece que Deus vai fazendo e cada um tem a sua necessidade. E é importante a gente levar a sério e ser rápido. Um dos meus filhos, Esther, com 13 anos, falou que ia morar fora. Com 15 anos, ele foi para os Estados Unidos para fazer o high school.
E a pergunta depois diz, eu formei os valores necessários para ele ter as boas escolhas nesse tempo? Você está com uma menina de 4 anos. Sim. Isso. Daqui 11 anos ela diz assim, mãe, estou indo lá para os Estados Unidos, pega um voo e vai morar num colégio e você diz assim, e agora? Então a gente não pode, na educação, perder tempo, mas também não ficar aflito. O que precisa é a gente ter boa intenção de corrigir, de criar valores, isso que você falou, de criar pessoas com grandes valores. E isso dá certo se a gente tem essa intenção. E quando você pensa na vida, né, você jovens, você e a Cissa aí, estão começando a vida, e você diz assim, eu tenho que fazer esses filhos ficarem pessoas boas com 60 anos, pessoas boas que vão deixar um legado aqui. Mas às vezes um legado não é um legado na ciência, um legado de pessoas que sabem ajudar outras pessoas, que sabem fazer, amar de verdade, com obras, que é isso que o mundo precisa hoje. O mundo precisa de pessoas que saibam amar. E a casa, o lar, a gente estava fazendo esse desafio da casa, eu achei bastante interessante. É o grande laboratório que a gente tem para ensinar o filho a amar o outro irmão. E não ter ciúmes, ou não ter... É onde a gente ensina ele a amar. Não tem outro lugar. Porque na escola não vão ensinar. No esporte vai ser outro tipo de ensinamento. Para ensinar a amar só tem um lugar, com o lar e com as tarefas da casa. Ninguém está tão interessado no crescimento dos nossos filhos como nós. Aqui saiu de tudo, assim, é tão bonito, é tão profundo. A gente vai amadurecendo, a gente vai estudando e a casa vai refletindo também essa nossa maturidade, eu acho, assim, como que a gente encara as coisas da casa. A gente vai vencendo até os nossos pequenos egoísmos, assim, porque tem dias que a gente pensa, eu quero descansar, eu tô cansada e é real, é como descansar, como... ter essa, não sei, saber viver esse equilíbrio, saber viver essa maturidade, de estar num ambiente leve, de saber dar prioridade para o que é mais importante, de saber dizer, olha, aqui nesse momento eu não vou ficar insistindo na ordem material dessa sala agora, mas eu vou olhar para as pessoas que estão aqui, porque eu preciso saber quais batalhas eu vou gerenciar, e a gente precisa saber enfocar as coisas com esse cuidado, assim, né, de focar nas pessoas, nos momentos, e claro, mas todo esse processo de construção da maturidade, assim, de ver que a casa também é essa escola de virtude e de que eu vou reclamar menos quando eu tiver que fazer as coisas da casa pelas pessoas que eu amo. Tô aqui, não sei, às vezes é um domingo que tem ali uma panela mais pesada para lavar, ou é um dia que tem mais, não sei, uma desordem mais de roupa para organizar, para gerenciar, essas meias que estão perdidas e coisas bem concretas do dia a dia, assim, da família, né? E que também é bonito a gente passar essa ideia de que se eu sei o valor da minha casa, se eu sei que isso é um sacrifício pelo outro, eu também não quero guardar esse bem só para mim. A gente sabe que o bem é difusivo em si mesmo, eu quero que outras pessoas participem desse bem, né? Então, o nosso tema também é como fazer com que os filhos vejam que, mesmo que seja chato, assim, aparentemente cansativo, repetitivo, assim, esse recolher as coisas da sala, juntar os pratos no final da refeição, lavar, por mais que seja uma coisa que parece, puxa, toda vez tem que fazer, a cama que tem que arrumar e tal, mas eu faço isso porque é uma prova de amor, é uma manifestação de cuidado, e eu entendo que esse bem não pode ser só a mãe que veja, assim, né? Mas todos os filhos, toda a família quer participar desse bem, que é ajudar mutuamente, ter esse sadio, essa sadia pressa, assim, de servir o outro. Eu servir água para o outro, deixa eu pôr essa outra tarefa. Como criar esse clima de espírito de serviço em casa, mesmo sem muito tempo, porque, claro, às vezes chega do colégio, tem que tomar banho, tem que jantar, tem que tal, parece que não dá tempo de muitas outras coisas, assim, né? Como gerenciar essas tarefas educativas do lar com a falta de tempo, com a correria do dia a dia, sem perder essa oportunidade de ensinar nas coisas concretas, assim, como que os filhos podem servir uns aos outros e ter essa paciência para viver esse processo de deixar o filho servir sem medo de querer fazer por ele, assim. Então, acho que, bom, a primeira coisa sempre é o exemplo, né? É eles nos verem fazendo coisas pela casa com alegria, né? A alegria, eu acho que é um coeficiente que muda tudo.
Se a gente faz com aquele bico, reclamando, a gente transforma aquilo em algo que eles querem ter muita distância. E eu também, muitas vezes eu falei lá no nosso curso, no curso da Summer, que mesmo se a gente tem ajuda, né? Então, muitas mães trabalham fora o dia todo e chegam no final do dia e tem alguém que trabalha lá e tal. É legal pensar intencionalmente, assim, em alguma coisa para você ser responsável na casa também. Então, tanto para as pessoas que têm muita ajuda, como para quem não tem ajuda, ter algo da casa para você encabeçar é muito importante para você ter como ter exemplo. Então, que os filhos nos vejam trabalhando pela casa com alegria, acho que é o primeiro ponto. Depois, acho que quanto antes a gente conseguir envolver, quanto mais cedo, em pequenas coisas, de acordo com a capacidade deles, né? Pedindo coisas que eles sejam capazes de fazer, mais natural vai ser. Então, para quem tem filhas ali de 2, 3, 4 aninhos, quanto é agora a hora, assim, de começar a envolver num pedido de ajuda para lavar uma louça, para regar uma planta, para guardar a mochila no lugar, para separar o uniforme do dia seguinte, para guardar os brinquedos depois do banho. Quanto antes a gente começar, melhor. E acho que um outro ponto é a gente tomar cuidado, assim, né, para não ter aquela ansiedade de querer que o filho faça tudo ao mesmo tempo. Então, como você falou, tem dias no dia de semana, né, que os filhos ficam até muito tarde em casa e às vezes parece que nem sobra tempo para se planejar alguma coisa para eles ajudarem em casa. Mas valorizar muito coisas muito pequenininhas e pedindo uma de cada vez, né? Então, por exemplo, pode ser uma coisa bem simples, né? Do tipo, colocar a mesa do café da manhã do dia seguinte, logo depois do jantar. E aí você foca nisso primeiro. Depois, outra época, outra fase, né? Isso ele já tá bem engajado. Então, depois você acrescenta mais uma coisinha pequena. Pensa bem em tudo que você faz e pense em coisas que os filhos não são capazes de fazer para ajudar. E aí você vai ver como ajuda demais. Esse final de semana, as minhas filhas agora estão começando a ajudar a lavar louça no domingo. Aí eu pedi a ajuda delas para primeiro tirar a mesa e levar tudo pra pia. Aí eu saí para atender a Pilar, que estava chorando. Quando eu voltei, a mesa já estava vazia. Eu falei, gente, que bom, eu tenho ajuda, olha isso. Não é assim, né? Porque até uma pessoa perguntou como pensar em ter mais filhos agora em tempos tão difíceis. Tem uma resposta mais filosófica e profunda para isso, mas eu penso assim, cada vez mais... Gente, não é que você tem 5 bebês. Você já tem uma criança que é capaz de te ajudar nisso, outra que é capaz de aquilo. Muitas vezes a gente cai num espírito centralizador, de uma ânsia por fazer as coisas muito rápido. E aí a gente quer fazer pelos filhos, fazer por todo mundo, para dar um jeito, para ficar do nosso jeito. E isso é um desperdício de fazer com que eles sejam generosos, né? E ajudar eles a serem generosos é ajudá-los a serem mais felizes. Porque a gente vai, quando eles fazem coisas para os outros, se cuidam, eles vão ser felizes. Esses dias a gente assistiu uma palestra muito interessante que falou que a afetividade de todo ser humano, né, mas principalmente de uma criança, ela se preenche muito por duas vontades que a gente tem, que é ser amado e amar, ser cuidado e cuidar. Então, não adianta só a gente dar amor, dar tudo para os filhos, dar educação, dar natação, dar tudo e depois não dar a oportunidade deles darem também. Então, é como se o coração tivesse um fluxo, um canalzinho que entra e sai. E se a gente só entra, o coração fica inchado e eles ficam achando que são o centro do mundo, que devem receber tudo de todo mundo. E quando eles saem da casa deles, eles vão ver que não é assim. O mundo não deve nada a eles, né? Mas se a gente dá pequenas oportunidades deles cuidarem de outras pessoas, né? Isso envolve, com certeza, as tarefas da casa. Né? Cuidar de um irmãozinho, cuidar do café da manhã do dia seguinte para casa, eles vão naturalmente sentir essa recompensa, essa necessidade de amor que eles têm, de cuidar, de amar. Então, isso é a coisa mais fantástica que a gente está fazendo para eles. E eu acho que muitas vezes vai exigir mais esforço mesmo, vai ser um pouco mais dolorido.
E a gente tem que ser muito espertas também de saber pedir coisas que sejam de acordo com a capacidade deles, também coisas que estejam no tempo adequado. Assim, tem dias, por exemplo, pedir para um filho arrumar todo o quarto depois de uma festinha infantil que chegou cansado, com aquele barulho, é com certeza guerra. Não pede agora, pede amanhã de manhã, quando ele estiver bem, enfim. Cada criança, cada idade exige uma certa reflexão, né, do que a gente pode exigir para cada um e cada hora. Então, acho que, resumindo isso, então, é um pouco do exemplo, saber que a gente está dando oportunidade deles de cuidarem, de amarem, e que isso forma a afetividade deles, né? Não querer exigir tudo ao mesmo tempo, né, que eles lavem a louça, arrumem a cama, façam tudo ao mesmo tempo, né, aos pouquinhos, e ter essa sabedoria de exigir o que eles são capazes, de cada idade, de cada momento, conforme cada dia, né? Por isso que é tão importante a nossa presença, né? Não tem jeito, a gente só vai saber se a gente estiver lá com eles. Exatamente. É um tesouro, Esther, porque é isso, a gente precisa ter esse olhar de amor, assim, para ver cada momento, né? Esse hoje e agora, como que eu posso também ver, exigir e saber puxar aqui, essa batalha não vale a pena começar agora, ter toda essa destreza que você falava, né, pai? Pai, e com 9 filhos, pai, como é que era viver toda essa destreza chegando tarde, né? Porque o pai trabalhava de manhã, de tarde e de noite, né? E de repente tinha aí toda essa demanda de 9 filhos também, né, pai? E ajudava a estudar, ajudava a fazer as coisas e ajudava a ajudar em casa, né? Que a grande herói aqui em casa é minha esposa, né? A gente tem a pessoa mais maravilhosa que tem, que tocou essa educação dos filhos. Mas essa pergunta que eles fizeram, como é que era ter medo de ter filhos em tempos tão difíceis? Os tempos são os mesmos, né? O tempo é o que a gente tem para dar. Mas sobre a parte econômica, os filhos, às vezes o pessoal faz uma multiplicação e não funciona assim. Você diz assim, eu nem teve 9 filhos porque ele tinha uma boa situação. Não, como eu falei com vocês, eu fali, eu tive dificuldades, eu comecei várias vezes a trabalhar e deu certo. Deu certo porque, na realidade, nessas dificuldades, a gente cada vez estava mais unido, os filhos, e a gente conseguiu superar. E eu queria contar aqui, foi para nós assim, um presente, que o último filho, que tem agora 18 anos, Esther, há uns 2 anos atrás, ele chegou para nós e perguntou, pai, por que você teve 9 filhos? Porque não é comum isso na escola. Não tem isso nos meus amigos, tem 5, 3, certo? E você 9. E a gente contou que antes de casar, a gente foi aberto à vida, a gente falou, fez esse acordo lá, e os filhos vieram, esses 9 filhos. E ele, com os olhos cheios de lágrimas, nos olhou assim, abraçou e falou, obrigado por me deixar existir. Foi o maior presente que a gente recebeu. Então, quando a gente fala assim, por que eu vou deixar esse existir e não deixar aquele existir? Mas a existência de uma pessoa não tem preço. Quando você fala de um filho, não é só um filho, não é só um gasto, não é só uma escola, é uma existência. É poder pôr uma pessoa no céu junto com Deus, que ele planejou. Então, deixar existir uma pessoa é algo maravilhoso, não tem preço. E não tem dificuldade que possa superar alguma coisa nesse sentido. Quando eu estava na escola, às vezes algumas meninas falavam, né? Mas o senhor tem uma casa na praia? Eu falei, não tenho uma casa na praia, não tenho 2 carros, né? Mas eu tenho 9 filhos, né? Um filho vale mais que uma casa na praia, vale mais que um outro carro, vale mais que uma viagem para a Europa, vale muito mais do que qualquer outra coisa. Então, a existência de uma pessoa é uma coisa maravilhosa. Que incrível. Eu já ouvi falar que o mais novo é sempre o melhor. Então tem que... Os primeiros foi do jeito que deu, né, pai? Eu vou falar que eu concordo. Vocês também são 6? Quantos são na tua casa, Esther? Não me lembro agora. São 7. 7. Na minha casa são 7. E meu pai tem uma história bem parecida, assim. Também era engenheiro. Também dava aulas, era professor. E ele também, nossa vida toda, assim, de infância, adolescência, até sempre foi de muita austeridade, sabe? E meu pai também dizia que ele era sempre o homem mais rico, por conta de ter mais filhos, né, que os amigos. Ele
ele dizia esse mesmo pensamento que é muito bonito, né? Não tem nada como você crescer ouvindo o quanto você foi querido, né? Eu até esses dias eu vi num livro mais técnico, né? Falava assim, ainda que um filho tenha nascido sem querer, nunca diga isso pra ele, nunca. Porque a gente precisa, né? Cada um de nós, a gente precisa saber que a gente foi muito querido, muito esperado, porque na verdade a gente foi, né? Querendo os nossos pais ou não, Deus quis que a gente existisse também. E a gente só permitiu. Exatamente. Às vezes, os últimos filhos de uma família numerosa, não é que você estava desejando mais um filho, né? Como é desejado o primeiro filho. É coisas diferentes. Não dá para se dizer que é a mesma coisa. Mas você é amado da mesma forma. Se amor menor, maior. E não é aquela ansiedade que você tem. O primeiro pela ansiedade, pela dificuldade, eu sei que quando você teve a primeira filha, se muda muito na tua vida. É a maior mudança que você tinha, porque você antigamente pensava em você. E a partir daquele momento, você está em segundo lugar. Você coloca ela em primeiro lugar. E dali para frente vai mudando as prioridades. Mas você é amado. Você comentou a importância, isso eu achei interessante, você começar muito cedo a ensinar os filhos a participar em casa, a eles a ajudarem em casa. Aquilo a gente fez, às vezes, por necessidade, ou mesmo porque eu estudei, fiz uma pós-graduação em educação e a gente via como é importante para as crianças de 0 a 6 anos se sentirem capazes de fazer algo pela família. Pelo grupo familiar. E isso dá uma alegria para ela impressionante e uma autoconfiança depois na parte profissional. E quando os pais não deixam os filhos participarem, não, aqui você pode quebrar, você pode estragar, não vale a pena um prato quebrado, porque ela é um aprendizado para ela, né? Desde que a gente não faça disso um desespero, né? Você, ok, quebrou, não tem problema. Uma outra coisa, não tem problema. E eles crescem muito, eles sentem que eles são capazes de fazer algo por alguém. Isso não tem preço, não é uma felicidade. Quando eles sentem que conseguem fazer. Eu lembro que aqui a Cissa foi uma que a segunda, né? Primeira cuidar da minha parte financeira. E ela falou, mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu falei, não, você consegue. Ela pagava as contas, ligava, tirava o extrato, né? Duplicava, coisas que ela nem... E ela tinha 11 anos, 12 anos que a gente começou a fazer tudo isso. Temos que fazer eles crescerem. E de 0 a 6 anos é um período espetacular para isso. Depois, mais tarde, você não tem essas crianças, mas vem aquela preguiça da inveja alheia. Mas falei corretamente? Então daí é mais complicado. Inveja da preguiça alheia, era isso que você queria dizer. Eu falei errado. É a inveja da preguiça alheia. Eu falei errado, sabia que tinha falado errado. Eu entendi, mas não era certo isso aqui. A inveja da preguiça alheia, porque parece que se um não estiver trabalhando, se um não estiver ajudando, o outro tem que parar. Não, eu não posso fazer, eu tenho que estar todo mundo junto. E a gente ensinar que as pessoas têm diferenças e têm necessidades, e hoje você pode, amanhã ele vai te fazer, ele vai suprir você, porque hoje ele tem prova, no outro não. Então é um trabalho que os pais vão ter que fazer, né? Ajudar os filhos a vencer esse egoísmo que vem ali a partir dos 5, dos 8, dos 12, né? Mas quando chega ali nos 12 anos, ele cresce bastante esse egoísmo. Mas quanto mais esses filhos trabalharam juntos, menos egoísmo eles têm, menos inveja eles têm. Tá aqui um pessoal que escreveu que tiveram 9 filhos, é bacana. Eu tenho certeza que quem tem filhos é uma coisa que não tem preço. É uma coisa mais maravilhosa. As pessoas hoje fazem uma propaganda tão ruim, dando tanto medo nas pessoas de serem mães, de serem pais, e dizendo que daí, como você falou, assim, às vezes os caras falam, mas depois ele vai te abandonar, ele vai... Por que fazer esse medo? Não existe isso. Quando você põe amor, sempre terá amor. Sempre terá amor. Sabe uma coisa que eu queria comentar rapidamente antes de passar aqui o microfone para a Esther? Outro dia estava falando com isso que o pai falava também, de que as pessoas tenham
essa oportunidade de servir. Também a Esther falava, vai se dar oportunidades, né? E me lembro que era uma conversa sobre educação também, mas o tema era das telas, né? Quanto tempo de tela, 30 minutos, 20 minutos, o tempo de tela. E eu, na minha cabeça, fiquei pensando nisso, falei, é que para mim não tinha muito sentido pensar tanto no tempo físico, assim. Isso pode acontecer, cada família vai ter seu momento, mas eu tinha tantas tarefas em casa, assim, né? Por exemplo, eu me sentia tão importante, porque se a gente precisa tirar o filho da tela para ele, para dizer, agora inventa outra coisa para você entreter o seu tempo, né? Ele vai pensar, bom, quando eu for mais dona do meu tempo, eu posso gastar mais tempo nas minhas telas, né? Então, mas quando eu tenho essa urgência em amar, né? Assim, puxa, minha mãe tá precisando de mim aqui, minha irmã tá precisando de mim aqui, eu preciso regar essas plantas aqui, eu quero ajudar a recolher aqui a areia do gato que não sei quanto, eu posso... Quando eu vejo que a casa também, ela precisa do meu cuidado, esse tempo, ele é muito melhor aproveitado, né? Eu sei que aqui é um exemplo, só porque às vezes as mães ficam enchendo o filho de coisas para que ele não fique nas telas, né? Ou para que ele esteja bem, assim, tenha um entretenimento, assim, todo o tempo. Mas eu vejo que essas pequenas tarefas, esses pequenos encargos, né? Ajudam a que a gente tenha essa sensibilidade para que eu possa priorizar o tempo para pessoas, assim, né? Como que a gente pode aqui agora já trazendo essa pergunta assim, das pequenas tarefas domésticas, esses pequenos hábitos, né, para que a gente possa se sentir responsável, todos assim da casa, né, uns pelos outros, né? Primeiro começando por pequenos encargos, né, e depois continuando com essas ajudas que também você já comentava, assim, né, de pequenas tarefas, do café da manhã, né, mas esses pequenos hábitos, assim, já dentro da rotina da família, como que a gente pode planejar isso pouco a pouco, assim? Eu fiquei pensando assim, sabe, eu tava pensando assim, desde que as minhas filhas começaram a ir pra escola e tem o horário delas acordarem assim, certinho, se para sair, para chegar na escola no horário, né, que começa aquela coisa de que não tenho minha vida só pra mim, né? Elas também dependem de mim, então não tem jeito. Ou eu faço com carinho, com amor, ou, né, uma horada. Mas, enfim, eu não tenho, assim, não vai ter outra pessoa que vai lá e acorda elas por mim, ou eu e meu marido, né? Falamos por nós dois. Se a gente não acordar e arrumar as meninas e preparar o café da manhã, ninguém vai fazer isso por nós, né? Então, eu fiquei pensando, nossa, é um senso de responsabilidade que vem muito com os filhos. E esse mesmo senso de responsabilidade que a gente quer que elas sintam com as coisas da casa, né? Que todos estão lá em cumplicidade, né? Assim, então, a gente tentar dizer para eles que se eles não guardarem os brinquedos, não tem como ter uma sala agradável, né? Se eles não colocarem o café da manhã na mesa, então amanhã não vai ter quem coloque, né? Aos poucos. Então, acho que como que a gente vai fazendo na prática, né? Tentando não fazer tudo por eles, né? Tentando fazer com que eles se virem um pouco assim. Então, isso, quando uma criança é muito pequenininha, pode se traduzir em carrega a sua própria mochila. Dá para eles coisas que a gente acha que eles não são capazes, mas eles são capazes, né? O único sofrimento, entre aspas, que eles vão ter é isso, é carregar a sua mochila, dar essa autonomia para eles. E quando o bebê é muito pequenininho, a gente está muito organizada para atender as necessidades de um bebê, né? O bebê tá com fome, a gente dá mamar. O bebê precisa dormir, põe no berço. O bebê tá precisando gastar energia, a gente coloca para gastar. Quer passear, vai passear. E com o tempo, o que acontece é que a gente precisa parar de atender as suas necessidades e atender a necessidade de limites, a necessidade de autonomia, outras necessidades que eles têm e que a gente não vai poder fazer por eles. Então, eu acho que isso é a primeira coisa, tentar dar mais, deixar eles sentirem que se eles, por exemplo, não levarem a lição de casa, colocarem, ninguém vai fazer isso por eles e eles vão ficar os únicos ali que não entregaram a lição de casa, né? Deixar que errem, né? Deixar que errem e sentir a consequência. Né? Quando eles são muito pequenos, né, eu não sei muito bem até que idade, mas é um pouco fazer junto com eles, é um pouco inserir eles ali no dia a dia e até eles meio que se acostumarem um pouco com isso, né? Não tem como a gente falar, se você não for tomar banho para uma criança de 4 anos, você não vai. Não, você tem que pegar e conduzir a criança, tem que estar ali junto, né?
mas à medida que vão crescendo, deixar que elas sofram as consequências do não fazer um pouco das tarefas. Eu acho que isso é saudável. Outra coisa, eu acho que a gente sempre contornar cada ato que eles forem fazendo e pro bem da família com muito carinho, né? Com agradecimento, com palavras de afirmação, né? De, olha, notei que você tirou ali seu sapato do lugar, que você guardou seu sapato. Eu notei que você tirou aquele copo que estava em cima da mesa da sala e você contribuiu para o bem-estar da nossa família. Então, a gente falar para eles, né, em algum momento, às vezes antes de dormir, ali no ouvidinho deles, né? Isso também pode ajudar, né? Encher esse potinho de amor dele. Eu acho bem interessante isso, porque vai formando essa marca, né? O pai gosta muito de ressaltar esse tema das marcas de família, né? E que a gente que saiu aqui também em algum momento, né? Quais são os nossos critérios, quais são as nossas marcas, e a gente tem que colocar ali como top 10, né? Ou top 5, assim, a nossa marca também tá nesse serviço uns aos outros, assim, né? E que a gente tem essa casa alegre, né? E quando a gente percebe que os filhos estão correspondendo a isso, dizer, puxa, que legal, né? Que você tá funcionando isso, né? Contribuiu para a família, esse elogio, assim, ou triangular a coisa. Às vezes eu converso também com algumas famílias como é importante que o pai saiba, né? Que a filha ajudou a mãe, né? Então, o pai fazia isso, a mãe fazia isso muitas vezes, né? Falava, olha, hoje o Lelo ajudou, tirou o lixo na hora, assim que eu não precisei mandar e tal. Então, depois o pai chega e fala, sua mãe me falou isso, que deu certo, né? Que funcionou, que tal. Então, saber que um confirma, valida a informação por meio do outro, assim, isso ajuda muito também. E claro, aqui, um tema que não saiu, mas que é base total e que a gente... Bom, saiu, sim, é que se o pai e a mãe estão muito alinhados nisso, né? Então, eu acho muito bacana como você também, né, vê isso com o Matheus, e muitas das coisas, assim, um ajuda o outro, equilibra o outro, e essa disposição de servir, de fazer, verem o pai cozinhando, elas veem que o pai também faz, verem que o pai tá presente, assim, isso é muito bonito, assim, porque muito se fala da mulher que tem vários papéis, mas também é bonito trazer esse pai, né, que tem essa sensibilidade, né, porque não, assim, muitos não têm essa sensibilidade porque a mãe deles fazia isso por eles. Mas, assim, os pais que têm essa sensibilidade de saber que a paternidade e maternidade é uma missão única, né? E que a gente tem a mesma casa e que a gente divide, assim, o ombro igual, né? E que ele vai chegar e vai suprir tudo que você precisa, vai te desafogar ali o que você está precisando, ele pode dar o banho, ele pode ajudar isso, ele vai pôr a outra para dormir. É bonito também ver como ajuda muito quando os pais estão nessa sintonia, né? Como que você preparou, assim, até o casamento para chegar nessa corresponsabilidade da casa já antes, né, Esther? Que eu acho que isso tem que ser falado, incluso construído antes. Nossa, sabe que uma vez eu recebi um conselho que eu gostei muito, que na hora eu não entendi muito bem, mas depois foi ficando cada vez mais claro, né? Quando fosse nascer minha filha, eu tinha uma certa ansiedade, de que quando a minha filha nascesse, poxa, mas ele vai me ajudar com o quê? O que ele vai fazer? Ele tem que dividir as tarefas comigo, porque ele é o pai. Eu quero desde o começo que ele divida comigo, que seja isso que... Aí uma pessoa falou, se você quer que seu marido te ajude, não joga pra ele a responsabilidade de ser o pai da criança também. Fala pra ele te ajudar. Fala pra ele que ele vai te ajudar fazendo isso, não fazendo o mínimo da obrigação dele, que é... Se tivesse que dividir, mas 50% cada um, assim, não, você quer dar tudo, ele quer te cobrir em tudo também, porque ele te ama. Eu acho que tem um pouco a ver com a própria biologia, do funcionamento, né, da maternidade, que a gente se prepara muito para nascer filho, são 9 meses, depois a gente cai a nossa ficha muito antes deles, né? Depois que eles vão começar a entender o que é, poxa, tá bom, nossa, esse filho é meu, eu sou responsável também, então, né? Biologicamente, para a mulher é muito mais fácil cair essa ficha. Então, acho que essa primeira coisa que foi um conselho que me deram, que eu acho que foi muito real, na hora de pedir, de dividir as tarefas, ao invés de falar assim, tá, você é o pai, sua mãe, vamos dividir, a gente é uma equipe, pensar assim, me ajuda a dar banho. Nossa, na minha primeira filha, eu lembro que eu tinha um pouco de aflição de dar o banho. Eu falava, me ajuda a dar banho.
ele tava lá para me ajudar, não para dar banho na filha, sabe? Ele queria me ajudar. E depois, aos poucos, aquele amor ia crescendo, né? E aí começa a surgir esse sentimento de responsabilidade, né? Então, isso foi uma coisa. Depois, acho que tentar procurar, né? Antes de ter filhos, eu pensava que ele não... Nossa, ele não me ajudava tanto, ele não cozinhava, não fazia tanta coisa que ele faz hoje. Então, pensar que a gente vê hoje, né? Muitas mulheres podem ter um pouco de aflição, de, tipo, não vou ter outro porque... Nossa, duvido que ele vai me ajudar, sei lá. Mas quem ele vai ser amanhã, a gente nunca vai saber, né? Não pode tomar uma decisão com base no que você tá vendo só hoje, assim. Tentar acreditar nas possibilidades de melhor, né? Então, isso também é uma coisa que eu tive muito presente, assim. Também tinha muito medo de ter filhos num ambiente de trabalho puxado. E eu queria estar naquele ambiente, eu queria muito manter aquela carreira. E um amigo também me falou isso, olha, a pessoa que você tem como referência ali, aquela sócia que tem filhos, mas que, sei lá, dá boa noite no FaceTime para os filhos, ela não vai ser você quando você chegar lá. Então, com o marido eu também vejo muito isso, como uma coisa que você vai construindo e não como uma coisa parada. E acho que para ele, né, essa coisa de cozinhar, por exemplo, foi realmente, não foi assim, natural. Ele viu que seria uma forma dele criar memórias boas com as meninas e uma forma de ele ajudar. Então, agora eu vou começar a pesquisar sobre isso e aprofundar. E aí que ele começou com uma torta doce, que chama crostata, né? Que ele começou a fazer, depois ele foi pra pasta, depois ele foi pro pão, depois ele foi... Então, foi uma coisa totalmente intencional. Não é uma coisa natural. Então, também não nos acomodar, assim, com só coisas que... não, mas eu não sei fazer isso. Mas ele nunca teve uma mãe que ensinou isso. Tudo bem, então, vamos pensar. Se a gente quer criar boas memórias, se a gente quer criar... Isso é um pano de fundo. Porque lá no meio dessas tarefas, a gente vai conversando sobre coisas profundas. Os filhos vão contando alguma coisa, né? Quando eu vi outro dia a minha filha desenhando o meu marido, ela desenhou meu marido fazendo churrasco e ela do lado. Eu pensei, nossa, como isso é importante para ela. Se ele escolhesse não ser, né, talvez essa memória nunca tivesse surgido. Né? E acho que uma coisa que você falou no comecinho, que ajuda muito, é essa fofoca do bem, né? Uma amiga minha falou, como é bom a gente falar bem dos outros, né? Do irmão, falar bem do marido, falar bem, para que eles aprendam a se valorizar um ao outro, né? E queiram também imitar, né? Então, acho que isso também é outra coisa interessante. E na prática, eu acho que ajuda muito planejar, sabe? Assim, pensar, olha, pedir ajudas concretas, né? Tem muitos homens que reclamam, né? Inclusive, o meu marido, assim, quando as mulheres pedem ajuda de uma forma muito abstrata. Tipo, eu tô muito sobrecarregada, não sei o que, fica lá com fulano. É mais fácil você falar assim, hoje eu vou precisar da sua ajuda para buscar, depois eu vou precisar que você lave a louça no almoço, dar missões bem claras, assim, bem... E eu gosto muito de tentar planejar o final de semana na quinta-feira, né? Isso ajuda muito de tentar, sabe? Ele sempre chega assim, qual o programa do final de semana? Então, tentar ter mais ou menos um programa, sabe? Pro final de semana, inclusive das tarefas domésticas. Então, tal dia a gente vai precisar fazer almoço, depois organizar tudo, contar com esses tempos, sabe? Acho que antecipar as tarefas que estão por vir sempre ajuda a ter um pouco mais de leveza, assim. Sim, muita coisa, Esther, dá vontade da gente já, a partir daí, já tirar outro tema, mas também já tá ficando tarde. Ai, de verdade, porque, claro, todos esses temas que são temas que a gente vai descobrindo, né, isso que é bonito também, né, assim, tem temas que, puxa, hoje é esse tempo para amar, essa exigência, não sei, eu tava pensando muito nisso quando a gente ia começar esse programa aqui da corresponsabilidade da casa, e a gente... Mulher, não sei, a gente se exige muito, né? Então a gente sempre parece que tá aquém, né? E eu pensava assim, como é que eu vou começar esse programa aqui? Na minha casa, eu sinto que eu ainda não consigo fazer com que todo mundo trabalhe feliz. Na minha casa, eu sinto que eu mesma não me sacrifico tudo que eu podia e que
e que eu sei que tem muitas coisas que eu posso ser mais generosa, assim, e a gente sempre põe, assim, como uma projeção de que a gente nunca cuida o suficientemente bem da nossa casa, sempre tem coisas que precisa melhorar e tal, e às vezes dá um desespero, assim, né, de que não, parece que eu tô sempre aprendendo a amar cada dia, mas assim, é um desespero bom, mas assim, que essa pressão, essa super exigência, né, não façam com que a gente bloqueie, né, mas que a gente possa recomeçar cada dia, assim, né, pensar, puxa, como que eu posso amar mais hoje, assim, né, que seja meu exame da noite, falar, olha, em que eu podia ter amado mais, em que eu podia ter demonstrado mais o meu carinho, para que as pessoas mais importantes aqui se sintam amadas, né, isso era o mais importante, mais do que as coisas, né? Porque a gente tem uma lista de coisas e algumas coisas dá tempo, outras coisas não, mas o importante é que essas pessoas se sintam amadas e se sintam importantes, né? E o que também aqui saiu muito, que acho que é o caminho para a gente ter esse foco, é pensar isso. Mais do que eu dar muito amor, também dar oportunidade para eu me deixar cuidar pelos filhos, assim, pelo marido, especialmente, né? E pelos filhos, né? Deixar que eles também se sintam importantes e que possam me ajudar, possam cuidar, possam também dizer o mesmo, assim, né? Puxa, como que eu poderia também ter amado mais aqui em casa? Exato. E acho que, assim, outro dia eu tava muito com esse pensamento também de... não sei, eu tenho essa tendência muito grande de ser traída, assim, pelo perfeccionismo, por achar que se não tiver tudo... perfeito. Poxa, eu fiz o curso Questão de Ordem e agora, depois que eu fiz uma transição de carreira, parece que tudo virou de ponta cabeça e tudo que eu falei parece que não tá mais válido, que agora não se aplica mais na minha vida. E aí, com a maternidade, isso é mais forte ainda, né? Quando você parece que você não pode errar, porque senão aquela pessoa vai sair errada, né? Então, acho que essa fala do seu pai, do começo, foi muito, muito importante para mim. De que o importante é a gente estar com as intenções no lugar certo. E corrigir, sabe? E pensar que é sempre um processo. Que a gente vai sempre podendo recomeçar, né? Como se cada dia fosse realmente uma nova oportunidade. Nenhuma noite terrível impede que um nascer do sol, né, aconteça. Então, quando eu conversei sobre isso com meu marido, né, de, poxa, nossa, eu não consigo ter paciência aqui com essa filha, eu não consigo fazer isso, a minha casa tá faltando aquilo. Ele falou assim, desiste, se rende, você não vai ser, você não é a mãe que você quer ser, você nunca vai ser a mãe que você quer ser. Você nunca vai ser a dona de casa que você quer ser, nunca vai ser a empreendedora que você quer ser, a intelectual que você quer ser, seja o que você quiser, porque a gente precisa de ajuda de Deus mesmo, né? Deus que vai nos ajudar, Ele que vai fazendo por nós, né? E quanto mais a gente quer acertar, parece que a gente erra mais, né? Assim, parece que a gente precisa simplesmente nos colocar nas mãos dele, né? Fazer realmente o pouco que a gente pode. Então, às vezes, colocar um pouco mais de realismo nas nossas metas também pode ajudar muito. Porque a gente tem essa tendência, mas não obedece essa tendência, sabe? Vem essa coisa do tipo, tem que fazer isso. Não, você já sabe que você não vai conseguir fazer tudo isso. Não põe tudo isso no seu to-do list. Joga isso para daqui a um mês. Fala mais não. Faz propósitos que você não vai fazer, sabe? Mas com você mesma, isso aqui eu não vou fazer. Isso, nossa, que ideia excelente, apareceu. Não, isso aqui não. Tudo isso vai ajudando a gente a ter essa humildade, assim, de pensar, eu não tenho capacidade de fazer tudo o que eu gostaria, não sou essa mãe, mas eu vou fazer o pouco, mas eu sou uma mãe, eu não sou uma mãe que é super estável e equilibrada, mas eu sou uma mãe muito alegre, sabe? Eu sou uma mãe, sabe, para pensar nas coisas boas e lutando pensando muito mais nas migalhinhas do que nas grandes mudanças, na coisa perfeita e ideal que realmente não existe, sabe? Parece que você mesma falou, né, que gosta muito do Momo e o Senhor do Tempo. Quando ele fala aquela passagem do que varre a rua, né, do varredor, que era feliz fazendo aquilo e perguntam pra ele por quê. E ele fala, normalmente as pessoas olham pra rua e querem ir até o final da rua e percorrer até o final, chegar lá pra ver se acaba a rua. Mas não, é um passo de cada vez ali. É o próximo passo que você vai dar que vai te salvar. Então é isso, essa mentalidade
o presente nos salva de nós. O dever do presente esconde, né? Hoje eu li um trecho maravilhoso que fala assim, que Deus está escondido em cada dever que a gente tem a realizar a cada momento, como se tivesse um véu. E a gente tivesse que ir até lá para descobrir. Então, acho que é muito isso, né? Quanto mais a gente conseguir estar... E aí, quando a gente foca no presente, você vê que realmente não dá para fazer tudo. Não dá para você estar lendo o livro e, ao mesmo tempo, respondendo mensagem. Não dá para você estar em mensagem e, ao mesmo tempo, observando o seu filho que está precisando de alguma coisa. Não dá para você estar com o seu filho e, ao mesmo tempo... Enfim. Então, por isso que é uma coisa de cada vez... E aí a gente vai se dando conta como a gente precisa fazer talvez menos coisas, né? E entregar o resto, sabe? Assim, entregar porque Deus que vai ajudar. E não é a gente que vai fazer. Bem, não, Esther, e isso tudo também, quando eu vou pensando assim, tirar tudo que sobra, assim, né? Menos coisas, menos coisas, menos coisas. Eu penso assim, agora que o pai não tá, né? É bonito que ele sempre tá junto, né? Mas agora eu posso aproveitar que ele não tá. Mas eu acho bonito que, assim, quando eu começo a tirar o que sobra, assim, a marca essencial da nossa família foi, assim, ver que o meu pai cuidava da minha mãe cuidava do meu pai. Todo o resto, assim como se adaptava, assim, mas ela falava, olha, você tinha uma coisa especial porque seu pai vai chegar pro jantar ou que a gente ia no banco da missa, assim, ele falava assim, não pode ter ninguém aqui no meio, porque eu quero segurar a mão delas. E assim, ver como um cuidava do outro, assim, e como todo o resto, assim, era assim como delegável, tranquilo, um ajudava o outro, mas esse cuidado entre eles, assim, era o essencial, assim. E isso todo mundo, todos os filhos somos testemunhas, assim, testemunhas de que era o essencial, assim, né? Então, claro, a gente falou aqui de pequenos encargos e tudo, mas era assim, vamos fazer isso pro seu pai vai chegar, ou que ele chegava em casa e perguntava para ela, né, o que o João podia ter feito para ajudar mais a mãe, assim, era sempre, as ajudas em casa eram centradas nisso, né, assim, em fortalecer esse amor tão forte entre o pai e a mãe, assim, e as tarefas um pouco eram para tudo isso, para que isso se fizesse mais evidente, né? E assim no fundo, o mais importante, né? Se a gente garante esse vínculo, assim, né? As coisas vão saindo como podem. Muito legal. Sim. Eu tô aqui super feliz de estar com você. Eu que tô. Mas já é a nossa hora de terminar, então queria isso de verdade agradecer e dizer que sim, sempre, de verdade, digo pra você, assim, que entre pouco tempo que eu tenho no Instagram, uma das poucas pessoas que eu entro ali pra ver, porque só de entrar e ver a beleza dos seus stories, assim, ver a beleza com que as frases que você põe ali, eu já vejo, bom, é uma inspiração, assim, né, ver como esse toque de beleza na casa, esse olhar pra família, assim, é o mais importante, assim. Depois já saio, posto que eu tenho que postar, mas eu tenho, assim, como, puxa, uma referência muito, muito bonita, assim, que de verdade me ajuda muito. Então, eu queria te agradecer, assim, por todo o teu empenho, porque eu sei que é um empenho, porque não é fácil postar as coisas, colocar ali. Então, eu queria dizer que de verdade é uma inspiração muito real e eu fico muito feliz, assim, de ser parte disso tudo também. Nossa, Cissa, você é maravilhosa também. É uma honra estar aqui com você. Muito obrigada por tanta dedicação e também, nossa, pela presença do seu pai aqui, ó. Eu enchi 2 páginas do Word com os conselhos de vocês. Peço, tem que colocar em outro dia uma outra live, porque aconteceu alguma coisa aí. E geralmente sou eu que tenho pouco internet aqui por onde eu tô e tal, e ele sempre fica. Mas depois a gente pode fazer alguma outra vez mais pra frente, assim, que você tenha disponibilidade, assim, pra gente aproveitar esses conselhos dele, assim, né? Porque eu também, de cada live, eu aprendo muito com ele também. Muito. Vamos combinar uma outra, daí a gente coloca também um horário para o pessoal. Nossa, eu acho que tem conselhos imperdíveis. Não, muito legal. Muito bem, Esther. Então, boa noite. Um abraço a todo mundo que está aqui com a gente, né? Que acho que foi uma conversa muito boa e que pode ajudar muita gente também, né? Como focar no essencial, tirar esse peso, né? Fazer da casa uma escola de amor e de virtudes assim também, né? Que ótimo. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite.